Então, boa tarde, quinto ano. Hoje vamos começar a nossa aula de cidadania. Queria que vocês abrissem o livro de vocês na página 40, certo? Página 40, livro de cidadania. Então, nosso tema hoje é ética e a pobreza mundial. Quando se fala em pobreza mundial, a gente vem logo na mente, né? As crianças aí com fome, sem ter o que comer, né? Sem ter esse alimento tão necessário, né? A cada dia. Então, quando a gente observa, dá para observar aí na foto, né? De partir o coração quando a gente observa essas crianças aí. E quantas vezes a gente pensa que a gente joga alimento fora, né? Às vezes quando a gente leva para o lanche lá e não é tão bem, quando a gente vai lá abrir a lancheira e não é tão o que a gente queria e a gente fica sem querer comer, né? Então a gente tem que pensar tanto nessas crianças, nessas pessoas que morrem de fome aí, que queria tanto ter o que a gente muitas vezes despreza, né? Muitas vezes a gente diz, eu não queria isso, queria tal coisa, queria um biscoito recheado, queria... E tantas crianças queriam ali qualquer coisa só para matar a sua fome. Então, é a realidade, né? A triste realidade do mundo, né? Então, assim, para começar, eu queria que a gente pensasse. Quantas vezes a gente está lá desperdiçando, né? Às vezes, tá lá, não come tudo, em vez de guardar, muitas vezes coloca lá no lixo. Então, que a gente pense assim nessas pessoas que estão lá, que queriam tudo para ter um alimento ali para comer, né? Que seja o que fosse para matar a fome. Então, nosso tema, né, que está lá, eu queria que vocês acompanhassem no livro de vocês, a leitura está lá. Então, quando ouvimos noticiários, as reportagens em todo o mundo, a gente fica até espantado em saber que ainda existe tanta gente sem acesso a essas necessidades básicas, né, que a primeira de tudo é a alimentação. A gente fala, mas a gente acha que é longe, essa realidade é uma realidade distante do que a nossa, mas que não é, né? É muita gente ainda passando necessidade no nosso país, no mundo. Então, não é o crescimento econômico de um país que acaba com a pobreza, mas sim o desenvolvimento da nação. Desenvolver-se significa reduzir as desigualdades entre ricos e os pobres, que constrói a principal razão da fome. Então, assim, quando a gente vê essa foto aí que tá, essa figura aí, a gente fica pensando, né? A gente fica tão preocupado muitas vezes porque a gente não pode comprar tal roupa que tá na moda, porque a gente... Que roupa eu vou usar no aniversário do colega? Que roupa eu vou pro shopping, né? Eu queria tanto aquele brinquedo novo, eu fiquei triste porque minha mãe não comprou. E existem tantas crianças ali, né, morrendo de fome, que queria tudo ali para ter o mínimo, né? Eu estava assistindo, não sei, há uns 15 dias atrás, estava observando no jornal, não sei se vocês viram, uma criança. E o que ela pediu na cartinha dela para Papai Noel foi que biscoito. Então, assim, isso me comoveu muito, porque a gente vê tantas crianças tendo tudo, né? E ali a gente acha que um biscoito ia fazer tanta diferença na vida dela, ela sentia vontade de comer um biscoito. Então, graças a Deus ela conseguiu, e uma pessoa doou. A gente ainda tem tantas pessoas boas nesse mundo, e uma pessoa doou
toda semana mando os biscoitos para ela. Então, assim, isso é para a gente pensar, né? E dar valor às coisas, dar valor que a gente tem, dar valor à nossa alimentação, ao pão de cada dia que está lá, né? Que os pais estão lá trabalhando para dar o melhor para vocês, né? Porque a situação não tá fácil para ninguém. Então, ó, brasileiros em situação de extrema pobreza. Então, a gente observa aí esse gráfico. Se a gente observar, olha só, em 2013, olha a quantidade que era. Aí, 2014, deu uma baixada, né? 2015 já subiu mais, 2016, 17. E assim, a gente podemos observar que esse índice só vem cada vez mais aumentando, não é? 2013 para 2018, olha a quantidade que aumentou, né, de brasileiros em extrema pobreza. Então, assim, esse gráfico vai aí até 2018. Mas se a gente pensar na situação atual, que a gente está no nosso país, né, de 2020, agora aí com essa crise, né, na saúde, com esse problema que estamos enfrentando, de tanta gente aí perdendo seus empregos, né, sem poder trabalhar, que trabalha sem carteira assinada, mesmo os que trabalham com carteira assinada, muitos estão desempregados, né, porque a gente está com aí grande parte do comércio fechado, então muita gente perdendo seus empregos. Imagina aí a situação do nosso país, como é que vai ficar aí nesse gráfico futuramente, né? Porque a desigualdade aí só tá aumentando, né? Essa situação só está aumentando. Infelizmente, né? A gente sabe que no momento que a gente está é necessário, mas que infelizmente a gente também tem que perceber que a situação está cada vez pior. Então, lá no textinho de vocês tem esse textinho aí que eu coloquei. As desigualdades ocorrem não só na distribuição de renda, mas também no acesso a outros fatores ligados à qualidade de vida, como a educação, a saúde, habitação e transporte, né? Porque se o país desenvolve, se as pessoas vão desenvolvendo, né, na educação, vão estudando, isso aí vai saindo mais da pobreza, né, gente? E infelizmente não é o que a gente tem visto. A situação é cada vez mais crítica, né? Na educação, tantas pessoas foram da escola, como a gente já falou aqui outras vezes. Então, se a gente puder, dá para ver esse gráfico aí, bem, esse mapa aí, direitinho, de extrema pobreza no Brasil. Estão observando? Então, observa aí as regiões, né? A região centro-oeste, a região sul, sudeste, norte. Olha o nordeste, gente. Olha só a situação do nordeste. A quantidade, né? Como a pobreza, né, atinge a nossa região, né? Então, eu queria que vocês assistissem essa reportagem que tá aí eu coloquei aí no slide, tá aparecendo aí o link. Queria que vocês depois assistissem, depois que terminasse esse vídeo, vocês assistissem. É bem interessante a reportagem, porque aí vocês vão poder observar como é a situação, né? A gente fala da pobreza mundial, mas a gente tem que ver como é que está também o nosso país nessa situação. Então, aí nós temos a taxa de pessoas aí, a gente vem para a educação, né? Quantas pessoas, né, ainda não vão para a escola, não sabem nem ler nem escrever. Então, observem aí as regiões: Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Norte e
disparado o Nordeste, né? Olha a quantidade, olha o gráfico aí, essa partezinha laranja. 13,9%, certo? Esses dados são do IBGE de 2018. E, infelizmente, essa situação não vem mudando, né? A gente vê tantas pessoas ainda fora da escola, tantas pessoas sem estudar, né? Sem aproveitar esse momento para desenvolver, para aprender, para conseguir alguma coisa, ser alguma coisa na vida. Então, a gente peguei aqui algumas fotos para vocês observarem as desigualdades, né? A desigualdade, como o textinho do livro de vocês fala, a desigualdade está na educação, na saúde, né? A gente tá aí vê quando eu posso pagar uma consulta, né? Como é diferente quando eu tenho um atendimento lá pelo SUS, né? Que, como a gente já comentou muitas vezes dentro da sala de aula, em outras oportunidades, que muitas vezes vocês até contaram casos das famílias de vocês, dos conhecidos, que muitas vezes estão lá para marcar uma consulta, para fazer um simples exame, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, e as filas são gigantes, né? E muitas vezes quando consegue, ou já tem melhorado daquela doença, ou já tem piorado, e no pior dos casos, tem vezes que a gente já viu até casos que já tem até falecido, né? Infelizmente, essa é a situação atual, né? Fora a quantidade de pessoas que não têm um lugar digno para morar, né? A quantidade de gente que vive lá em barracos, né? De extrema pobreza, pobreza mesmo, de não ter um canto para morar. Imagina aí, se eu não tenho um canto para morar, se eu não tenho como me alimentar, como é que eu vou conseguir desenvolver na escola, né? É bem complicada a situação. Então, crescer economicamente pode até ser fácil. Difícil é desenvolver um país de maneira igualitária. Então, tanto que a fome e a miséria persistem no mundo todo, apesar de a humanidade ter todos os recursos tecnológicos, científicos e financeiros, né, para acabar com isso. Mas, infelizmente, não é isso que a gente vive, não é isso que a gente tá vendo. Então, um país que vive em uma situação de miséria, com certeza é um país onde a fome é grande. Em nosso país, sabemos que ainda há muita fome, e não passar fome é a primeira condição para se viver com dignidade. Então, assim, como eu acabei de falar, primeiramente, né, em primeiro lugar, a gente tem que ter saúde, né, conseguir se alimentar direito, para poder conseguir as outras coisas, né? E, infelizmente, o nosso país, como eu mostrei ali no gráfico, né, tem esse maior índice, né, tanto na pobreza como na educação lá. É muita dificuldade, certo? Eu queria que vocês assistissem esse videozinho que eu coloquei para vocês assistirem. Coloquem lá o link e assistam. E depois respondam as atividades do livro, tá certo? As atividades da página 37 até a página 42, certo? Então, assistam primeiro a reportagem. Tem lá a reportagem, é um videozinho bem pequenininho. Assistam a reportagem e depois respondam as atividades, certo? Quando for, depois a gente vai se encontrar pelo aplicativo do Zoom, tá bom? Tchau, tchau. Até já. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte.